Olá, meus queridos, minhas queridas alunas, em especial da PUC Campinas, ao qual eu destino esse vídeo, mas esse vídeo também é para todos aqueles que têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os efeitos da pandemia, o novo coronavírus, no contrato, nas relações de trabalho. Então, quais têm sido os efeitos desta pandemia no contrato de trabalho? Sabemos que, conforme a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e por meio internamente do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que estamos diante da pandemia do novo coronavírus, um período então de calamidade pública, de emergência de saúde pública, onde requer novas medidas por parte das autoridades, por parte do governo. Vem então impactar, já vem impactando diretamente, isso é sabido por todos, em todas as nossas áreas da nossa sociedade. E pensarmos nestes impactos, importa sim pensarmos em medidas que vêm garantir os nossos direitos fundamentais, os direitos humanos, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à segurança, uma vida e uma vida digna, conforme estabelece a nossa Constituição Federal. Não basta uma vida, mas uma vida digna. Nós temos duas alterações mais recentes que falaremos e abordaremos durante todo o nosso vídeo, que a partir destas duas medidas estas, uma medida então legislativa ou uma lei, mais especificamente falando, que é a Lei 13.979 de 2020, que trata sobre o isolamento, sobre a quarentena de determinadas pessoas essas contaminadas, outras pessoas com possibilidade de estarem contaminadas, estão impedidas ao exercício do trabalho. Então, já causando aqui impactos nas empresas, nas relações de trabalho. Assim como temos a medida provisória 927 de 2020, medida essa provisória editada em 22 de março, então uma medida bem recente. Essa medida provisória que já teve aqui a sua primeira revogação, mal foi editada, já tivemos aqui uma revogação da mesma, assertiva esta revogação, no meu ver. Esta revogação se deu no seu artigo 18, que posteriormente nós abordaremos com mais detalhes. Então aguarde aí a curiosidade, e você que já tem conhecimento, aguarde que posteriormente falaremos um pouquinho sobre este artigo. Pois bem, quando nós falamos sobre este momento, sobre essa situação, e eu afirmo que as relações de trabalho, o direito do trabalho, passa a sofrer grandes impactos e assim medidas vão sendo tomadas, nós temos então de pensarmos no artigo 1º, no artigo 8º da CLT. O artigo 8º nos deixa bem claro que nenhum interesse particular, nenhum interesse individual irá prevalecer sobre o interesse coletivo, sobre o interesse da sociedade. E estamos agora diante de um interesse maior. Não poderemos pensar no interesse de um empresário ou outro, de um particular ou outro, mas temos agora de tomarmos medida pensando no todo, pensando na sociedade. E agora, mais especificamente, como eu disse, a Lei 13.979, em consonância até mesmo com esse artigo 8º, pensando na sociedade, vem dispor sobre medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Medidas
estabelecidas nessa lei que objetivam a proteção da coletividade. Com isso, dentro dessas medidas de caráter de urgência, o interesse social que deve nortear toda essa interpretação. A aplicação das normas devem ser pensadas e repensadas visando o interesse social. Não posso inviabilizar a atividade empresarial, mas também não poderíamos colocar em risco a vida dos empregados. Empregados, pessoas. Colocar em risco a vida, a saúde, a dignidade dessas pessoas. Direito fundamental previsto no artigo 1º. E se pensarmos na viabilidade ou não das atividades empresariais, também relembraremos o artigo 1º da Constituição, que cita sobre o valor social do trabalho. Há uma livre iniciativa do início e da continuidade da atividade econômica, mas sempre pautada pelo valor social. E pensando agora na responsabilidade do Estado diante de tudo que está ocorrendo, nós temos o artigo 196 da Constituição Federal. E a partir desse artigo, poderemos compreender um pouco melhor sobre essas medidas que o governo, as autoridades, seja a nível federal, estadual e municipal, vem tomando nos últimos meses. O artigo 196, eu peço licença para a leitura, nos diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, vejamos, cabe ao Estado garantir medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença. Então, cabe ao Estado, e assim o mesmo tem feito, tem tomado medidas para reduzir as doenças, para reduzir o contágio. Estamos diante aqui da situação onde a aglomeração de pessoas pode aumentar o risco de doenças, o risco de contágio do Covid-19. Com isso, nós identificamos lojas, shoppings fechados por ordem de autoridades públicas, que é polêmico, muitos questionam tais medidas, mas medidas estas que poderia no primeiro momento mencionar que estaria protegida por meio deste artigo, que eu acabei de fazer a leitura, do artigo 196 da Constituição Federal. Mas vamos agora pensarmos na empresa, no empregador. Estamos diante de uma força maior, de uma situação que não poderíamos ou não teríamos como prever, onde o empregador ele não deu causa. Então, como fica a responsabilidade do empregador diante dessas situações, uma vez que as suas atividades agora, se não paralisadas, diminuídas? Artigo 501 da CLT fala especificamente sobre a força maior, que novamente eu peço licença para nós fazermos a leitura e posteriormente continuarmos os nossos comentários e avançarmos no entendimento das responsabilidades e das medidas das autoridades públicas. Então, artigo 501. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não ocorreu direta ou indiretamente. Então, estão diante do conceito de força maior, um acontecimento inevitável, ao qual o empregador ele não deu causa e ele não concorreu direta nem diretamente. E ele não teria como prever, para assim tomar medidas preventivas ou medidas prévias. Diante dessa situação,
nós temos agora o empregador com a possibilidade de reduzir o salário desses empregados com o fundamento da força maior. Redução essa de até 25% do seu salário. Mas isso encontra-se onde? No artigo 503. Então, 503 nos diz: é lícita em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente ao salário de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitando, em todo caso, o salário mínimo da região. Ok, então neste momento, para a proteção da sociedade, importa evitar aglomerações, proteção, minimizar os riscos de contaminação e existir então agora a possibilidade de, quem sabe, eu pensar na empresa, reduzir a jornada de trabalho destes empregados e assim diminuir então os salários destes empregados proporcionalmente até 25% pelo tempo que durar a situação que nós estamos vivenciando hoje, essa pandemia. Isso estou a afirmar com base em artigos da CLT, sem nenhuma alteração, isso não consta em medida provisória, mas sim em lei, fazendo então a devida interpretação e trazendo para a nossa realidade. Ok, agora vamos avançar mais um pouquinho. Eu cheguei a mencionar para os senhores sobre atos de autoridade públicas fechando estabelecimentos comerciais, fechando lojas, fechando aqui os shoppings, deixando apenas e tão somente para o exercício de atividades essenciais. Atividades essas essenciais, por exemplo, farmácias. Um outro exemplo que poderíamos dar, então, os jornais, os meios de comunicação. O artigo 486 da CLT fala sobre responsabilidade do Estado. Então vamos pensar agora aqui numa forma especial da força maior, facto principis. O que seria então isso? Vamos, artigo 486. Nos diz: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade ou a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Então vejamos, no caso de paralisação, seja essa definitiva, seja uma paralisação temporária, ou poderíamos pensar numa paralisação parcial das atividades desta empresa, alguns empregados sendo impossibilitados ao trabalho, ser de responsabilidade não da empresa, não do empregador, pelo advento da força maior, mas responsabilidade do governo, cabendo ao mesmo o pagamento de indenização pelos danos causados a estes empregados durante estas medidas de autoridade, seja autoridade federal, estadual ou municipal. É o que estabelece o artigo 486 da CLT. Agora, pensando aqui numa medida mais atual, a MP 927 de 2020, já falei que essa MP é agora de 22 de março. Essa MP trata sobre diversos assuntos, já falaremos quais são os assuntos, mas um assunto que nós já adiantamos e vamos aqui a abordar é sobre as férias. Mas antes de falarmos sobre a MP, vamos retomar aqui alguns conhecimentos que os senhores já têm. Férias, todos aqueles que trabalham, que são empregados ou que um dia já trabalhou,
fica aguardando esse momento das férias. Ai, professora, nem tanto. Eu gosto da minha atividade. Não, não estou dizendo que você não gosta daquilo que você faz, mas é importante o descanso, porque o descanso faz parte para que você tenha uma vida saudável, tenha uma qualidade de vida e que você possa pensar agora estar em contato maior com a sua família, pensarmos em repor as energias e voltarmos posteriormente com a empresa revigorados, voltarmos com novidades e assim com mais vontade de trabalhar, porque agora estaremos descansados. Ok, agora vamos lá, férias. Quando nós pensamos nas férias, nós pensamos não apenas no descanso, mas nós também pensamos, vou receber algo a mais nessas férias? Sim. Você tem aqui garantia constitucional, 1/3 de férias que você recebe. Recebe quando? Eu vou receber o meu direito de férias com mais 1/3 constitucional 2 dias antes do início das minhas férias. É o que estabelece a CLT. A CLT também estabelece para nós o aviso. Então, férias individuais, estamos falando primeiro de férias individuais, ok? Então, férias individuais, não precisa ser acordado a data das férias com o empregado. O empregador poderá tão somente informar, comunicar para o seu empregado, para os empregados, qual será o dia de gozo das férias. Mas essa notificação não pode ser, cheguei hoje na empresa e te comunico, olha, amanhã você estará de férias. Não, você precisa se programar, né? Então, essa comunicação das férias, ela tem de se dar com 30 dias de antecedência. É o que estabelece o artigo 130 da Constituição Federal. Assim como estabelece o pagamento de férias no artigo 145, que é 2 dias antes do gozo das férias. Ok, perfeito. E férias coletivas? Férias coletivas estas que a empresa ela deseja dar férias coletivas para um setor da sua empresa, ou para alguns setores, ou para toda a empresa. Vamos parar toda a empresa. Ok, essas férias coletivas, a comunicação, ela se dá com 15 dias de antecedência. E é necessário não apenas você comunicar aos empregados, mas também comunicar o Ministério do Trabalho e também comunicar ao sindicato. Ok, entendi. Então, férias coletivas, comunicação com 15 dias, e férias coletivas eu preciso também comunicar alguns entes, dentre eles, Ministério do Trabalho e sindicato, além dos empregados, lógico. E férias individuais eu comunico apenas previamente, com 30 dias de antecedência, o empregado. E a MP, o que ela diz? A MP 927, a MP estabelece que agora o prazo será de 48 horas. Sim, 48 horas, tanto para férias individuais quanto para férias coletivas. Isso mesmo. Agora, a empresa estará dispensada durante este período de pandemia, de calamidade, a respeitar os artigos que eu acabei de mencionar, o artigo 135, o artigo 139, que fala sobre férias coletivas, o artigo 145, que fala sobre o pagamento. Não precisa. Agora, o aviso é com 48 horas apenas. E o pagamento? O pagamento do terço constitucional não necessitará mais ser feito com 2 dias de antecedência. Isso mesmo. O que diz então a MP? A MP, artigo 8º, nos diz: poderá optar, então o empregador pode optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após a sua concessão até a data em que é devida a gratificação
natalina. Isso mesmo, o empregador poderá pagar o terço de férias após a concessão das férias e terá aqui o prazo para o pagamento até o pagamento do 13º, que é essa gratificação natalina. Avanço mais um pouquinho e agora vamos para teletrabalho, home office. Home office veio a ser estabelecido, nós tivemos aqui uma alteração na CLT, na reforma trabalhista, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Traz para nós o que é o teletrabalho, como funciona essa relação entre empregado e empregador, agora nesta atividade não mais exercida nas dependências do empregador. Pois bem, quando nós falamos aqui desta MP, medida provisória, o que nós temos de observar antes de avançarmos para o que é o teletrabalho, eu peço licença só para mencionar quais são os assuntos que são abordados por essa MP. Então, o artigo 1º, pensando então no objeto, na finalidade dessa medida provisória, nos diz: essa medida provisória dispõe sobre medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do empregado e da renda para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, decretada pelo Ministério do Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Parágrafo único. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto número 6 de 2020, e para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. Nós já fizemos a leitura, né, da CLT. E aí estabelece, artigo 3º, que para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas. Nós já falamos, né, sobre antecipação de férias individuais e coletivas. Aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e o direcionamento do trabalhador para qualificação. Pausa aqui. Direcionamento do trabalhador para qualificação. Depois nós abordaremos um pouquinho melhor sobre esse inciso. Voltando, que isso faz parte, né? Lembra que eu falei que um artigo foi revogado? Então vamos deixar esse inciso um pouquinho de lado. Avanço. Diferenciamento do recolhimento do FGTS. Então, medidas para o enfrentamento de efeitos econômicos e aqui para preservação do emprego, poderão aqui os empregadores tomar algumas medidas. Dentre essas medidas, teletrabalho. Mas aí, o que é o teletrabalho? CLT. Vamos lá? CLT, artigo 75b. Nos diz que o teletrabalho são aquelas atividades, serviços que são executados preponderantemente
fora das dependências do empregador. Então, preponderantemente. Não quer dizer que o comparecimento deste empregado às dependências do empregador descaracteriza, mas vamos predominar aqui o serviço, a atividade exercida não nas dependências do empregador. E também vamos pensar neste teletrabalho, uma atividade exercida com a utilização de tecnologia, informação e comunicação. E não vamos confundir com trabalho externo. Então, voltando, teletrabalho ou teletrabalhador é aquele serviço ou aquele empregado que exerce as suas atividades preponderantemente fora das dependências do empregador com o uso de alguma tecnologia e que não pode ser confundido com o trabalho externo. Quando nós pensamos nesse teletrabalho, no home office, várias são as vantagens, outros pensam nas desvantagens. Vantagens, eu não preciso enfrentar aquele trânsito, não preciso acordar mais cedo, ou não preciso acordar tão cedo assim. Eu tenho aqui a flexibilidade de escolher o meu horário, o horário que eu vou prestar esse meu serviço. Agora, outros já pensam nas desvantagens. Isolamento social, isolamento dos colegas de trabalho, assim como uma pressão por maior produtividade, uma avaliação mais quantitativa. Vantagens e desvantagens. Fato que hoje home office, teletrabalho é uma realidade. E avançando mais um pouquinho, temos de pensar. Artigo 75C da CLT, o que nos diz? A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, quando nós pensamos na prestação de trabalho dentro dessa modalidade do teletrabalho, tem de vir estabelecendo no contrato de trabalho que eu estou enquadrado como teletrabalhador e qual será efetivamente a minha atividade para evitar abusos, para evitar desvio de função. Agora vamos aqui pensar numa situação um pouco mais complexa. Você não foi contratado diretamente para o exercício do trabalho de home office, mas a sua atividade aqui, o seu regime, é presencial. Mas o empregador, ele deseja transformar o regime presencial em teletrabalho. Poderá fazer de forma unilateral? Vamos para a CLT. A CLT, ela estabelece que eu posso fazer essa mudança de regime presencial para o teletrabalho, mas desde que em comum acordo com o empregado. Não pode ser feito de forma unilateral. Isso mesmo, não pode ser feita de forma unilateral. Eu necessito da concordância da outra parte, do empregado. Agora, se pensássemos, ele estava no regime presencial, foi para o regime de teletrabalho e agora o empregador deseja com que ele volte para o regime presencial. Eu preciso novamente entrar em contato com esse empregado e esse empregado precisa aceitar essa alteração para o regime presencial? Não, eu não preciso agora da concordância do empregado. Eu posso fazer essa mudança de forma unilateral. Necessitarei apenas de um prazo. Eu vou comunicar ao meu empregado que agora ele
passará para o regime presencial. E aí nós vamos esperar então o quê? 15 dias. Este é o prazo para esta mudança. Até mesmo para que ele possa então aqui se programar melhor diante dessas mudanças, né? Vamos pensar em casa, vamos mudar toda a logística, né? Ok. E agora o que diz a medida provisória? Diante de situações que hoje melhor é evitar aglomerações, contato com os colegas, e assim temos essa possibilidade de trabalhar em casa. Trabalho em casa é mais seguro, evita o contágio. Então vamos lá. Medida provisória diz para nós o quê? Que o empregador, ele não precisa agora da concordância do empregado para alterar o contrato de trabalho. Isso mesmo, não necessita. Ele vai tão somente dar um prazo para este empregado. E qual é o prazo? Vamos lá, MP, artigo 4º, nos diz: durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensando o registro prévio da alteração no contrato, dispensando o registro prévio. Então, olha só, olha quantas alterações. Na CLT fala registro, aqui prévio, no contrato individual, agora não mais. Dispensando aqui a concordância do empregado. E agora o prazo, parágrafo 2º, prazo de 48 horas. A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo, 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Isso mesmo. Agora, nós temos uma nova regra essa que se aplica durante este período. Esse período, então, de calamidade. Avançando mais um pouquinho dentro desse tema de teletrabalho, pensemos agora no fornecimento de equipamentos e a responsabilidade. De quem é a responsabilidade em relação ao fornecimento de equipamentos? Será do empregado? Será da empresa? Será compartilhado? E aí, de quem é a responsabilidade com a manutenção, o fornecimento de equipamentos tecnológicos para o exercício da atividade laboral? O artigo 75D nos traz essa resposta. Artigo este que, posteriormente, quando nós pensamos na MP, a MP ela praticamente reproduz o artigo e traz outras regras. Mas antes de fazermos a leitura do artigo 75D e o que diz a MP 927, é importante destacarmos e jamais esquecermos que nós temos uma convenção internacional. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, na sua Convenção 155, deixa claro para nós, no seu artigo 21, que as medidas de segurança e higiene do trabalho não deverão implicar nenhum ônus financeiro para os trabalhadores. Então, quando nós pensamos nos equipamentos, no fornecimento, na manutenção do equipamento, eu tenho de pensar no fornecimento pelo empregador. A ele cabe o dever ao fornecimento e todo o ônus, toda a despesa, conforme estabelece a Convenção Internacional, ficaria a cargo da empresa. Então, eu não poderia compartilhar ou estabelecer por meio de contrato, por exemplo, a responsabilidade agora do empregado. Assim como eu também não posso aqui esquecer
das NRs, das normas de proteção ao trabalhador, e a responsabilidade desta empresa na fiscalização dessas atividades no meio ambiente de trabalho. Então eu tenho de pensar no PCMSO, na NR7, eu tenho de pensar na LTCAT, eu tenho de pensar no PPRA, estabelecido na NR9. Enfim, quando eu falo sobre isso, a Convenção da OIT também deixa claro sobre essas responsabilidades, a responsabilidade da empresa, mais especificamente no seu artigo 16 ao artigo 19. Então, sempre quando pensarmos no teletrabalho ou no regime de home office, eu tenho de pensar nessa Convenção 155, eu tenho de pensar nas responsabilidades que o empregador ele tem para com o seu empregado e na garantia de um meio ambiente de trabalho sadio, sem riscos para este empregado. Sem risco seja de doenças, seja de acidente no trabalho. Ok, agora vamos à leitura do artigo 75D. O que diz a CLT em relação ao fornecimento à manutenção de equipamentos? Pois bem, o artigo 75 diz o quê? As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Serão previstas, então eu posso prever em contrato que a manutenção e o fornecimento de equipamentos tecnológicos ser de obrigação do empregado. O que viola, se eu interpretar dessa forma, porque o artigo 75D nos faz aqui levarmos a essa interpretação de compartilhar essas despesas, estas responsabilidades, isso, se vier previamente estabelecido num contrato escrito, viola frontalmente a Convenção 155 da OIT. Viola até mesmo direito constitucional, proteção essa no artigo 7º, que fala sobre medidas de segurança e higiene do trabalho. Eu não posso esquecer também da CLT, quando vem conceituar empregador e fala que sobre os riscos da atividade econômica é deste empregador. O empregado ele é o hipossuficiente, o empregado é aquele que está subordinado. Afinal, o empregado ele recebe os lucros da empresa? É compartilhado os lucros? Não, não é compartilhado aqui os lucros. Então, por que agora ficaria ele com a responsabilidade em relação ao fornecimento, à manutenção destes equipamentos? É algo para refletirmos. Avançando, como eu disse, a AMP, ela compartilha do que está descrito no artigo 75D, e posteriormente reforça isso no artigo 4º, parágrafo 4º, dizendo para nós o seguinte: na hipótese de um empregador não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho, do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, o empregador poderá, ou seja, ele não tem obrigação, ele poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato. O que é um comodato? É um empréstimo gratuito. E pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial, ou na impossibilidade de fornecimento do regime de comodato, de que trata o inciso 1º, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Então veja bem, o parágrafo 4º já nos diz, olha, na hipótese do empregado não possuir. Então quer dizer que, se ele possuir, responsabilidade é dele. E aí vamos então só pensar um pouquinho. No momento que este empregador
coloca este empregado no regime de home office, ele certamente terá conversado previamente com esse empregado e mencionado aquilo que ele necessita. Então, qual será aqui os meios para o exercício dessa atividade? Ou seja, quais são os equipamentos que ele necessitará, os equipamentos tecnológicos. Será que este empregado, ele falará, não tenho, sendo que praticamente o empregador, ele levará a entender que ele tem de ter esse equipamento? Será como trataremos isso? Como se dará essa conversa entre empregador e o seu empregado? Será que é tão simples assim? Dizer para o empregado que eu não tenho um computador, que eu não tenho uma internet tão veloz assim, que eu tenho uma internet, contudo eu tenho filhos que utilizam também essa internet, e com isso poderá colocar em risco as atividades, eu não conseguirei entregar dentro do prazo algumas atividades? Situação complicada, complexa, né? Mas medida provisória nos diz exatamente que o empregador poderá fornecer equipamentos, na hipótese de o empregado não possuir equipamentos tecnológicos. Ok, agora vamos pensar na jornada de trabalho. Jornada de trabalho, e sim, desse teletrabalhador, desse home office. Como fica? O que diz a CLT? CLT diz para nós, no seu artigo 62, que o teletrabalho agora não está abrangido no capítulo 2. O que diz o capítulo 2? Da duração do trabalho. O que significa isso? Sim, exatamente o que você está pensando. Se ele não está abrangido na duração de trabalho, ele não tem direito a hora extra. Isso mesmo, ele não tem direito também a adicional noturno. E agora, o que diz a MP? A MP, ela vem mencionar ao empregado, vamos considerar que o empregado esteja utilizando aplicativos, programas da empresa. Mas aplicativos, programas da empresa não dentro do horário da sua jornada de trabalho, aquela jornada previamente estabelecida, uma vez que previamente se estabeleceu. Eu posso considerar como tempo à disposição, e aí vem a MP e considera que não será considerado como tempo à disposição. Então vamos lá? Eu faço a leitura. Parágrafo 5º. O tempo de uso de aplicativos e programa de comunicação fora de jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso. Não constitui tempo de disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Opa! Mas por que o empregado ele ficaria em aplicativos e programas de comunicação da empresa além do seu horário? Que não fosse para uma real necessidade do trabalho, para o exercício das suas atividades. Diga-me, você, tendo a opção de usar aplicativo da empresa, ou ficar de boa, assistindo um filme, namorando um pouquinho, lendo um bom livro, tendo convívio com a família, o que você escolheria? Tenho certeza da sua resposta. Mas, vamos seguindo aqui. Regime ainda de teletrabalho. Quando nós falamos dessa MP, a MP agora diz expressamente que o teletrabalho ou trabalho remoto também não apenas para os empregados, mas também para os... Isso, para você que é estagiário, né? Então, trabalho remoto para o estagiário, para você que é aprendiz.
Também. Então, para os aprendizes e os estagiários. Onde está isso? Artigo 5º da medida provisória, ok? Vamos lá. Avanço mais um pouquinho nessa MP. A MP dizia para nós o seguinte, essa MP 927, possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Então, a empresa, o empregador, suspender o contrato de trabalho dos seus empregados pelo período de até 4 meses, colocando aqui em participação de curso, o programa de qualificação profissional, e durante esse período é suspensão. O que é suspensão? É sem salário, né? Sem aquelas obrigações com os empregados, obrigações aqui de natureza salarial. Isso é MP, artigo 18. Lembra que eu falei de um artigo que foi revogado? Foi exatamente esse artigo, né? Então esse artigo, ele dizia para nós sobre essa possibilidade da empresa suspender o contrato de trabalho dos seus empregados durante até 4 meses. E aí poderia, por liberalidade do empregador, fornecer aos empregados aqui alguns benefícios, e benefícios esses que não seriam considerados verba de natureza salarial, apenas e tão somente benefícios de natureza indenizatória, tendo a faculdade de fornecer ou não. E mais, estaria dispensado de qualquer acordo coletivo, ou seja, não precisaria, a empresa não necessitaria da concordância do sindicato da categoria profissional para a suspensão desses contratos de trabalho. Necessitaria apenas e tão somente aqui num acordo entre empregado e empregador. Então, o artigo 18 foi revogado, mas é importante nós ressaltarmos, né? A suspensão de que trata o caput não dependerá de acordo ou convenção, diz o parágrafo 1º, e poderá ser acordada individualmente com o empregado ou grupo de empregados. Mas veja bem, o que eu disse para vocês em relação à medida provisória. A medida provisória, lá no seu início, que fala sobre a finalidade dessa medida provisória, nos dizia, ou nos diz, que poderão ser adotadas pelos empregadores medidas para prevenção do emprego e da renda. Como falarmos em prevenção do emprego, prevenção da renda, suspendendo o contrato de trabalho destes empregados? E aí questionaríamos a validade. Tal medida é constitucional? Tal medida traz segurança ou grande insegurança jurídica, grande insegurança causa à nossa sociedade? Fato que, se por pressão ou não do Ministério do Trabalho, que trouxe aqui vários comentários, críticas a este artigo, então entes já começaram então a se manifestar, e o nosso presidente rapidamente retirou esse artigo 18. E esperamos, para o bem de todos os empregados, que medidas como estas não voltem, nem por meio de lei e nem por medida provisória que tem força de lei durante todo esse período que durar a medida provisória. Ok, pensemos agora no recolhimento do fundo de garantia. A medida provisória, ela veio alterar em relação ao recolhimento do fundo de garantia. A Lei 8.036 estabelece para nós que o fundo de garantia, de obrigação do empregador, o seu depósito, até o dia 7 de cada mês. Em relação ao salário ou remuneração destes empregados, em 8%. Então, quando pensamos na importância a ser depositada, nós pensaremos em 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador.
E agora, esta empresa, este empregador, passa a ter a possibilidade de suspender o depósito do fundo de garantia. Suspensão esta em relação à competência do mês de março, do mês de abril e do mês de maio. Isso mesmo, destes 3 meses. E este pagamento que estará suspenso, ele terá a possibilidade de posteriormente fazer os depósitos de forma parcelada, podendo parcelar em até 6 meses. Então, façamos a leitura. Artigo 19 e artigo 20. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia pelos empregados referente à competência do mês de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. E aí o parágrafo único nos diz: os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput, independente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo da atividade econômica, da adesão prévia. E também nos diz que o recolhimento esse recolhimento, como eu disse, de forma parcelada, poderá ser feito parceladamente em até 6 parcelas, onde não irá incidir multa, assim como este parcelamento ele iniciará em julho de 2020. É o que nos diz o parágrafo 1º. Ok. Nós também devemos, neste momento, entendermos, quando nós falamos desta MP, essa MP, ela irá impactar em quais empregados? Apenas nos empregados urbanos? Ou também nos empregados rurais? E nas empregadas domésticas? Está de fora ou não? Pois bem, o artigo 32 estabelece para nós que tais dispositivos se aplicam às relações de trabalhos regidas pela Lei 6.019, a Lei 6.019 que trata sobre o trabalho temporário. Então, se aplica ao trabalho temporário. Se aplica também, aqui a linha B, a Lei número 5.899 de 73, ou seja, se aplica ao trabalhador rural. E a lei, posteriormente, vem avançando, se aplica a Lei Complementar 150 de 2015, ou seja, se aplica também à empregada doméstica. Isso mesmo, se aplica essa lei ao empregado urbano, ao empregado rural, ao trabalhador temporário, a este terceirizado, a esta empregada doméstica. Ok, estas foram as nossas primeiras observações em relação a esta medida provisória, medidas essas de grande impacto a toda a nossa sociedade, onde nós questionamos a validade, a constitucionalidade da mesma. É importante que medidas sejam tomadas diante da situação que nós estamos vivenciando, mas medidas essas que têm de ter bastante cautela, têm de serem pensadas para não trazer insegurança jurídica. E a desnecessidade de uma publicação de uma medida provisória para tão logo ser publicada, nós já termos a nossa primeira revogação do artigo 18. Não estou aqui para jogar pedras e nem lançar flores para as autoridades públicas, mas suplicamos que toda autoridade pública pense com carinho, com atenção, neste momento que nós estamos passando, e que tenham a sabedoria de editar as medidas que trarão, de fato, uma segurança maior à nossa sociedade, atendendo sempre aos direitos fundamentais, às garantias constitucionais, aos direitos humanos, às convenções internacionais, ou seja, às normas protetivas. Não podemos aqui simplesmente, já ouvir alguns comentários, a mencionar em relação à liberação do fundo de garantia.
Liberação do fundo de garantia não solucionará grandes impactos em nossa sociedade. Trará apenas um alívio, mas não soluciona o problema do desemprego de forma alguma. E nem de possíveis suspensões de contratos de trabalho duradouras, como suspensões onde havia a possibilidade de ser suspenso por 4 meses. Também importa refletirmos novamente no artigo 486 e a responsabilidade do Estado para com toda e qualquer medidas trabalhistas, alterações de suspensões de atividades de forma temporária ou de forma definitiva, interrupções das atividades de trabalho. Vamos repensar as novas relações de trabalho, vamos repensar as formas, os contratos de trabalho para evitar o contágio. Sim, é importante pensarmos. E o home office, o trabalho remoto, é uma possibilidade, mas sempre feita de forma consciente, de forma responsável. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Voltaremos posteriormente com novos vídeos, com novos comentários. Não esgotamos, como eu disse, todas as informações dessa medida provisória, pois senão o vídeo ficaria muito extenso. Estas foram as primeiras considerações, os primeiros apontamentos. Muito obrigada.